Olá, aluno! Tudo bem com você? Eu sou a professora Fernanda e hoje nós vamos estudar adjunto adverbial. Vem comigo, hashtag português da Nanda. Bora, galera! Tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação. Calma, calma, respira. Não precisa ficar tenso. O que você está falando, professora? Hoje nós vamos estudar os termos que indicam essas circunstâncias. É o advérbio, que é um termo acessório da oração. Ele é fácil. Eu vou te ensinar para nunca mais você errar. Vamos lá? Vamos estudar os advérbios? Vem comigo! Adjunto adverbial e advérbio é a mesma coisa. Vamos ver qual é a classificação, o que ele está ali de importante, qual é o seu papel de importância na oração. Bom, os advérbios são palavras, os adjuntos adverbiais são expressões. O advérbio é necessário entender primeiro seu significado para que possamos começar a codificar esse conceito na nossa mente. Os advérbios, eles modificam o verbo, mas também eles podem se referir a um adjetivo ou a outro advérbio. O advérbio, basicamente, podemos afirmar que ele é uma palavra que modifica o verbo, o seu sentido, podendo acrescentar uma circunstância ao verbo. Por isso o nome advérbio, como se estivesse junto ao verbo. Além do mais, ele pode se referir a um advérbio, a um adjetivo ou até mesmo a uma oração inteira. Ele modifica a circunstância de uma oração inteira. Dessa forma, os tipos de advérbio podem indicar tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. E também temos as locuções adverbiais, que são as expressões constituídas de duas ou mais palavras que exercem essa função adverbial. Suscetíveis ao processo de gradação e eles podem apresentar estrutura no superlativo ou no comparativo, semelhante ao que acontece com o adjetivo. Veremos mais à frente como que isso funciona na prática. Os advérbios, eles possuem essa função de modificar o sentido do verbo. Verbo é aquele termo na língua que indica ação. Nós já estudamos em aulas anteriores o significado de verbo, a classificação dos tempos e modos verbais. E agora nós vamos estudar esse termo acessório. O termo acessório é aquele termo que está na oração, que está ali somente para acrescentar alguma informação à oração. Se ele for retirado, eu não perco o sentido da oração. Ele é como se fosse um brinco, como se fosse um anel, como se fosse um colar, para deixar, quando a gente vai sair com um look, para deixar o look mais bonito. Então, o advérbio na oração é a mesma coisa. Ele está ali para deixar a oração mais ornamentada, mais bonita, mais bem informada, mais bem estruturada. Por isso ele é chamado de termo acessório. Se ele for retirado, a oração não perde o seu sentido. Ele não é estrutural para a oração. Ele não é um termo que, se for retirado, eu não entendo o que está escrito ali naquela oração, naquela frase. Ele é um termo acessório. Ele pode estar, mas se ele for retirado, a oração não perde seu sentido. Ele está ali para deixar a oração mais informativa, com questões extras para que o leitor, ao ler, tenha essas informações adicionais. Por isso ele é chamado de termo acessório. Ele está dentro dos termos acessórios da oração. Além de modificar o sentido do verbo, ele também pode se referir a um adjetivo ou a um outro advérbio, ou até mesmo a uma oração inteira, como eu já disse. A função de caracterizar o verbo pode ser percebida na formação da própria palavra advérbio, com o prefixo ad, que significa proximidade, contiguidade, ou seja, ad quer dizer próximo, advérbio, próximo ao verbo. Entenderam? Sempre esses termos vão estar acompanhando e modificando o sentido do verbo, ou de um adjetivo, ou de um outro advérbio.
Tipos de advérbio. Bom, temos vários tipos de advérbio. Nós temos advérbio de lugar, tempo, modo, temos advérbios de negação e afirmação, dúvida, intensidade e temos os adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial, ele é um elemento acessório da oração e ele tem um valor de advérbio nesse enunciado dessa oração. Assim, indica uma condição em relação a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Ele tem essa função, trazer essa condição. O adjunto adverbial é um termo acessório na oração, de modo que ele não é fundamental para o entendimento do enunciado, mas ele ajuda a especificar alguns elementos deste. Como eu já disse, ele está ali para deixar a oração mais bonita, mais bem estruturada, com mais informações, mas ele não é essencial para que eu possa entender a oração. Como o nome indica, ele tem função de advérbio na oração. Então, o adjunto adverbial, ele na oração, ele tem a mesma função do advérbio. Posteriormente, nós veremos os advérbios e veremos os adjuntos adverbiais. Ele costuma ser formado por um advérbio, por uma locução adverbial ou por uma oração subordinada com função de advérbio no enunciado. Esses casos é que ele é chamado de oração subordinada adverbial. Quando a gente for ver os exemplos, a gente vai entender bem o que é o advérbio e o adjunto adverbial. É muito comum haver mais de um adjunto adverbial na mesma oração. O adjunto adverbial, ele se relaciona com os verbos, com os adjetivos e com outros advérbios, e especificando esses termos. Ele dá especificidade a esses termos, ele caracteriza mais detalhadamente esses termos. E o adjunto adnominal, que nós também veremos em outras ocasiões e outras aulas, nós também veremos os adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais, por sua vez, ele especifica nomes, os substantivos. Os advérbios, ele vai especificar o verbo, adjetivo e um outro advérbio. Bom, o adjunto adverbial é um dos termos acessórios em uma oração. Bom, vocês entenderam a diferença entre o adjunto adverbial e o adjunto adnominal, né? Agora vamos continuar entendendo esse conceito do adjunto adverbial. Vamos lá? O adjunto adverbial, ele é um dos termos acessórios da oração. Ele tem esse valor de advérbio, ou seja, ele serve para indicar as circunstâncias sob as quais ocorre a ação de um verbo. Assim, o adjunto adverbial auxilia no entendimento do contexto em que uma ação verbal acontece. Eu não vou aqui com vocês estudar, gravando, o que é advérbio de tempo, o que é adjunto adverbial de tempo. Eu quero que vocês percebam, que vocês entendam os termos, entendam o sentido, entendam o significado, para na hora de fazer a classificação da oração, vocês entendam o que aquele advérbio, aquele adjunto adverbial quer mostrar. Não adianta a gente ficar decorando advérbio de afirmação, sim, certamente. Advérbio de negação, não, nunca. Se a gente não entende o significado desse advérbio de negação, o que ele quer dizer, é isso que eu quero trazer para vocês. Entender a aplicação dos termos na prática da oração, para saber classificar sem a gente decorar, e entender e ir na interpretação de cada frase, de cada oração analisada naquele momento. Então, em alguns casos, o adjunto adverbial ele pode completar o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, como eu já disse. E por ser um termo acessório da oração, o adjunto adverbial ele não é um elemento essencial para o entendimento dela. Eu falei com vocês, ele é como se fosse um acessório, um brinco, um anel, uma pulseira. Mas ele ajuda a completar o sentido expresso em enunciado. E isso é fundamental a gente entender da importância, como é bom a gente ter o adjunto adverbial na oração para que a gente possa entender melhor aquele enunciado com mais informações. Bom, ele pode aparecer, o adjunto adverbial, ele pode aparecer na oração de três formas, tá? Ele pode aparecer na oração somente com o advérbio, ele pode aparecer na oração com a locução adverbial, aí eu tenho uma estrutura de um termo de mais de uma palavra, ou também ele pode aparecer com uma locução subordinada adverbial. Não se preocupe, vou explicar para vocês. Esse conteúdo de orações, ele é oração subordinada, ele é um conteúdo visto no 9º ano, mas a gente pode começar a entender o que é esse significado dessa oração, do que é importante entender desse advérbio já na oração, a importância de entendê-lo na questão da análise sintática. A palavra advérbio,
Na análise sintática, quando a gente vai fazer a análise sintática da oração, ele vai ser o adjunto adverbial. Mas na parte da gramática, da análise gramatical, da função gramatical, ele será um advérbio ou uma locução adverbial. Então, a análise que nós estamos fazendo aqui é uma análise sintática dessa palavra ou desse termo. A análise sintática envolve a sintaxe, né? Envolve sujeito, predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado, os verbos, a transitividade verbal. Essa é a função da análise sintática. Agora, nós vamos estudar o adjunto adverbial em forma de advérbio. Como o próprio nome já indica, é um advérbio. É um advérbio sozinho na oração. E ele tende a cumprir essa função sintática de adjunto adverbial. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é: nós dançamos muito. Muito indica o quê? Indica uma intensidade da forma que a pessoa dançou. Então, é uma palavra, um advérbio, e na classe gramatical, ele pertence ao à classe gramatical advérbio. Na função sintática, ele tem a função sintática de adjunto adverbial de intensidade. Então, eu tenho uma única palavra funcionando como adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele também pode se apresentar em forma de locução adverbial. Essa locução adverbial, ela ocorre quando duas ou mais palavras ficam juntas no enunciado e exercem a função de advérbio. Sendo assim, uma locução adverbial, ela pode exercer também a função sintática de adjunto adverbial. Na classe gramatical, é uma locução adverbial e na função sintática, é um adjunto adverbial de alguma coisa. No caso aqui, nós dançamos, o exemplo que eu trouxe para vocês, nós dançamos por muito tempo, eu tenho aqui essa locução muito tempo, que indica um longo período de tempo. E aqui eu tenho mais de uma palavra, né, por muito tempo, que indica tempo, uma quantidade grande de tempo. Então, aqui eu tenho uma locução adverbial, porque eu tenho mais de uma palavra, com sentido de classificação na função sintática de adjunto adverbial de tempo. E o adjunto adverbial também pode se apresentar em oração em forma de oração subordinada adverbial. Oração subordinada é um assunto tratado no 9º ano, mas nós podemos entender agora o sentido do que seria uma oração subordinada. Como o próprio nome diz, subordinada quer dizer, ela está dependente de outra, ela está subordinada a outra. Ou seja, para eu entender uma oração, eu tenho duas orações juntas num termo, numa sintaxe, numa escrita. E para eu entender a primeira oração, eu necessito da segunda. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo. Nós dançamos quando a música começou a tocar. Então, eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. Dançamos e começou. Se eu fizer a análise sintática dessas orações, eu vou perceber que para eu entender a primeira, eu necessito da segunda. Nós dançamos. Tá? Vocês dançaram? Sim. Como? Quando? Onde? Eu preciso de completar o sentido. E aí eu utilizo o advérbio quando com ideia de tempo, introduzindo uma oração subordinada adverbial. Nós dançamos quando a música começou a tocar. Então, aqui eu tenho um advérbio introduzindo uma oração subordinada adverbial. Bom, a classificação dos adjuntos adverbiais, podemos trazer essa classificação para vocês, pensando sempre em entender o significado e não em decorar as palavras. O adjunto adverbial de lugar, ele traz a ideia de lugar, ele indica o lugar, ele indica a direção da ação verbal. Geralmente aponta onde, aonde, por onde, até onde a ação do verbo se passa. Então, exemplos. Elas vivem em Florianópolis. Então, aqui eu tenho uma locução, em Florianópolis, ou seja, naquele lugar. Eu nunca fui lá. Aqui eu já tenho uma palavra, um advérbio que indica o lugar. Então, o adjunto adverbial de lugar, ele indica o lugar ou a direção da ação verbal. Também temos o adjunto adverbial de tempo, que indica tempo, quando ou por quanto tempo se passou a ação verbal. Geralmente aponta quando, desde quando, até quando, durante, quanto tempo a ação foi feita. Vamos nos casar em novembro. Em novembro, uma locução adverbial indicando
tempo. Sempre me divirto no ano novo. Uma locução adverbial que indica tempo. Quando que você se diverte? No ano novo. Então são expressões que indicam o tempo, quando ou quanto tempo aquela ação verbal se passou. Temos também o adjunto adverbial de modo, que indica o modo como a ação verbal foi feita. Geralmente aponta de que maneira aquela ação foi feita. Exemplo, precisamos nos sair bem na entrevista. Então, que eu tenho o advérbio bem, que indica de que modo eu devo me sair, né? Nesse caso aqui, nós devemos nos sair na entrevista. Bem, então, advérbio, uma palavra que indica o modo como a pessoa precisa se sair na entrevista. Outro exemplo aqui, ele me explicou tudo com muitos detalhes. Então, aqui eu tenho muitos detalhes. Indica uma intensidade? Sim, mas indica de que modo aquela pessoa deve me explicar. Então, de que forma, de que modo aquela pessoa deve me explicar? Com muitos detalhes. Então, aqui eu tenho uma adjunto adverbial de modo formado por uma locução adverbial. Muitos detalhes. Temos também uma adjunto adverbial de intensidade, que indica a intensidade com que a ação do verbo foi feita. Geralmente, aponta o quão intenso a ação é. Trouxe para vocês aqui os exemplos. Você dormiu tão pouco, quer dizer, muito pouco. Olha só, uma intensidade muito pouco. Então, tão aqui indica intensidade. Acho que ele trabalha demais. Tenho aqui uma outra palavra, um outro advérbio que indica intensidade, de trabalhar demais. Indica uma forma muito clara aí de intensidade aí do verbo, da ação verbal. Ficamos paralisados de medo. Então, por que nós ficamos paralisados? Qual foi a causa do medo? Então, esse de medo aí indica a causa da ação verbal ali de ficar paralisado. Eu não entendi porque não prestei atenção. Então, eu tenho aqui o porquê. Porquê indica a causa da pessoa não ter prestado atenção. Então, ele está se referindo ao verbo e indica a causa. Na verdade, ele não sabe, né? A causa de não ter prestado atenção. Então, essa palavra porquê, uma advérbio, indica a causa da ação verbal. Adjunto adverbial de fim. Essa palavra fim não quer dizer encerramento, mas quer dizer finalidade da ação verbal. Para que aquela ação verbal está sendo feita? Qual o intuito? Qual a finalidade daquela ação verbal? Exemplos que eu trouxe para vocês: fizemos um pacto para conquistarmos tudo juntos. E o outro exemplo: eu não pago internet para isso. Aqui eu tenho a palavra para, que nesse caso aqui para não é uma preposição. Neste caso aqui para é um advérbio que indica finalidade. Para qual é o objetivo, né, do pacto? Qual foi o objetivo? Qual a finalidade do pacto? Conquistar tudo juntos. Outro exemplo, eu não pago a internet para isso. Qual a finalidade de você, no caso, pagar a internet? Não era para, no caso, isso, alguma coisa que aconteceu. Então, qual é a finalidade? Essa palavra para aqui está com o sentido de advérbio, de finalidade, de fim. Por isso que é adjunto adverbial de fim. Não é encerramento, é finalidade. Fiquem aí espertos para não confundir. Temos também o adjunto adverbial de instrumento. Esse termo indica o instrumento com o qual a ação verbal foi feita. Exemplo: você faz essas esculturas com que material? Qual é o instrumento que você usa para fazer essas esculturas? Então, com que material? Uma locução adverbial que indica instrumento. Com esse pincel, você deverá leves retoques. Qual é o instrumento que você deve usar para dar os leves retoques? O pincel. Então, é uma locução adverbial que indica instrumento. E o adjunto adverbial de companhia, quando o termo indica companhia. Uma pessoa fazendo companhia a outra. Junto à minha família, eu fico mais feliz. Eu tenho aqui esse a com crase, que indica o artigo mais um advérbio, que é junto à minha família, quer dizer, na companhia da minha família, eu fico mais feliz. Precisei reescrever o material com o meu editor, junto ao meu editor, com ele, com a companhia dele. Percebe que é importante a gente entender o significado, o sentido daquela palavra na oração? Não adianta a gente decorar os adjuntos adverbiais de companhia, os advérbios de companhia. O importante é a gente olhar o termo e entender o que ele está se passando, qual o sentido dele naquela oração.
O adjunto adverbial de dúvida expressa dúvida, né? Traz uma ideia de dúvida. Talvez tudo fique bem em breve. Talvez, eu não sei quando. Traz a ideia de dúvida. Vamos nos ver breve, se possível. Quer dizer, vamos nos ver? Sim, se possível. Quer dizer, não tem uma certeza. Traz aí uma dúvida se na caso as pessoas vão se ver. Então, o adjunto adverbial de dúvida traz essa ideia de incerteza, de não ter certeza. O adjunto adverbial é só para especificar e explicar melhor a vocês. Bom, já falei isso com vocês e vou falar novamente. A diferença entre o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. O adjunto adverbial, ele acompanha e classifica as circunstâncias que ocorrem a ação verbal. Um adjetivo ou um outro advérbio. Já o adjunto adnominal, ele acompanha e ajuda a qualificar um nome, um substantivo. Então, muitas classes de palavras podem corresponder ao adjunto adnominal. Somente fazer análise. Essa palavra está se referindo ao verbo, está junto ao verbo, está junto ao adjetivo, está junto a um outro advérbio. Eu vou saber classificar se ele é um adjunto adverbial ou se ele é um adjunto adnominal. Veremos adjunto adnominal nas próximas aulas, para entendermos aí esse outro termo da oração. Vamos falar agora sobre as locuções adverbiais. Chamamos de locuções adverbiais um conjunto de duas ou mais palavras que juntas exercem a função de advérbio na oração. Geralmente, esse advérbio ele se junta com uma preposição para formar uma locução adverbial. Porém, eu posso ter outras configurações possíveis. No contexto geral. Geralmente, né, na base é uma preposição mais um advérbio. Mas pode haver outras configurações sim, dependendo do contexto. A gente vai ver agora algumas locuções adverbiais muito comuns na língua portuguesa. Através de, em frente a, acima de, embaixo de, ao lado de, dentro de, fora de manhã, de tarde, à noite, antes de, depois de acordo com. Essas são as mais comuns que nós encontramos, porém, como eu já disse, pode haver outras configurações aí de locução adverbial. Bom, nossa aula está chegando ao fim. Trouxe para vocês aqui agora duas sugestões de jogos para vocês se divertirem aprendendo, brincando. Muito obrigada pela companhia de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.